sofrimentos. E eu posso perguntar, e você vai perguntar para você mesmo, olhando para dentro de você, se você tem passado sofrimentos neste momento, nesse dia de hoje, nos tempos atuais, com tudo que você anda vivendo, você anda sofrendo muito? Porque se tem alguém que pregou para você que você ia ser crente, ia ser mil maravilhas, essa pessoa pode ter pregado um pouquinho errado para você. Porque ser crente é sofrer, é pagar preço, é chorar, é se rasgar na presença de Deus, é ser humilhado, apontado, assim como Jesus foi. Nós passamos tudo aquilo que Jesus um dia passou por nós. Nós somos apedrejados pelo mundo lá fora, somos insultados, as pessoas questionam a nossa fé, questionam o nosso eu, questionam a esse Deus que nós servimos, questionam a todas as coisas que acontecem. As pessoas olham para nós e pensam, como que esse aí pode adorar sofrendo tanto? Como que esse aí pode estar sorrindo com tanta aflição? Como que esse aí está de pé com tanta dificuldade? As pessoas olham e não entendem, mas a Bíblia diz que Ele é a nossa alegria. E Ele não é uma alegria de momento, porque eu já vivenciei alegrias de momento. Eu sei que Ele é uma alegria viva, eterna, duradoura, uma alegria que invade o nosso ser, uma alegria que muda a nossa alma de uma maneira inexplicável. Ele é uma alegria que quando você pensa assim, agora está tudo acabado, e de repente você para pensar e lembra de um momento que Deus fez você passar, e você sorri com esse momento, você sorri com as alegrias que Deus já te permitiu viver. Às vezes você está tão aflito que se esquece de tudo que Deus fez, e na Bíblia não é diferente. Se você for olhar lá quando falava de Moisés, quantas alegrias Deus proporcionou para aquele povo. Era maná que descia do céu, era coluna de fogo, era nuvem que tampava eles do sol, era todas as bênçãos Deus mandava, era água que brotava da rocha, fonte amarga que se tornou doce, era tantas maravilhas, mas mesmo assim o povo se esquecia com os dias. Mesmo assim, quando Deus ficava em silêncio, o povo se esquecia e se entristecia e se aborrecia e queria virar as costas para Deus. Tantos que alguns não entraram na terra prometida, muitos deles não entraram. Inclusive Moisés, que tirou o povo do Egito, viu a terra, mas não pôde entrar na terra. Por todo o sofrimento, por todas as angústias e por toda a opressão do povo, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Moisés avistou, mas quando Deus falou para ele falar com a rocha, ele feriu a rocha, ele cirou, e então Deus teve que mudar o trajeto, Deus teve que mudar tudo que tinha sido traçado, para que Moisés visse a terra, mas entendesse que se ele te mandar ficar, você tem que ficar. Se Ele te mandar falar, fala. Se Ele te mandar andar, anda. Deus mandou você dar um abraço em alguém, abraça esse alguém. Ora pela vida dessa pessoa. Faça diferente. Deus está falando com você e às vezes você está tentando tampar os seus ouvidos, está tentando evitar fazer os movimentos que Deus te manda fazer, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que o sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. O sofrimento que você está passando, o seu filho pode não estar na igreja, o seu marido pode não estar na igreja, a sua esposa pode não estar na igreja, seu casamento junto pode estar tudo bagunçado, a sua vida pode estar desmoronando, mas o que você tem que olhar para o céu nessa noite e entender que o sofrimento da sua alma nessa noite não se compara com os presentes que a glória de Deus vai trazer para a sua vida. Independente do que você está passando, deixa o seu sofrimento lá fora nessa noite, entra aqui dentro, louva, adora, bendiz, entrega a sua melhor adoração para Deus, porque eu sei que só Ele pode resolver todas as coisas. A gente fica tentando resolver com as nossas próprias mãos, a gente fica tentando se angustiar ainda mais com as nossas próprias aflições, mas Ele é aquela água que jorra e que acalma a nossa alma. Ele é aquela palavra de conforto no momento que mais precisamos. Ele é aquele que fala assim: filho, te amo. Ninguém dá nada por você, mas eu dou.
Às vezes, se vocês me olhassem algum tempo atrás, vocês não dariam nada por mim, mas Deus deu. Eu lembro de uma palavra que eu ministrei aqui numa quinta-feira, que o amor de Deus me alcançou. Olha para a sua vida nessa noite e vê que, enxergue isso, o amor de Deus te alcançou. Às vezes você bebia muito lá fora, às vezes você prostituía muito lá fora, você se drogava muito lá fora, mas o amor de Deus te alcançou. Foi falado aqui que o amor de Deus, ele foi atrás de Pedro, enquanto Pedro estava pescando, porque Pedro não nasceu para ser pescador de peixe, mas ele era para ser pescador de homens, era para ir lá fora e pregar para aquele que não tinha nada, aquele que não tinha esperança, aquele que não tinha fôlego de vida, mas pregar para ele dar o fôlego que ele precisava. Aqui foi falado que o amor de Deus, ele alcança a nossa alma, ele vai atrás. Você desiste de Deus, mas Deus não desiste de você. Eu nunca vou esquecer essa palavra que um dia foi dita a mim. Eu tinha ministrado lá no primeiro templo. E quando a gente ministra, às vezes o coração da gente pode estar tão aflito por dentro. Você pode estar pensando tantas coisas, pensando em desistir, pensando em parar. Porque não pense, irmãos, que a gente vem aqui na frente com um sentimento apenas de prosseguir. Tem dia que a nossa alma está cansada e a gente pensa em parar. A gente pensa. E naquele dia eu tinha ministrado e uma irmã sentada na porta. Ela falou assim: Deus não desiste de você, mas você também não pode desistir dele. E eu guardo essa palavra no meu coração. Foi uma palavra tão simples, tão singela, mas que eu carrego comigo. E que todos os dias ela é como uma semente que foi plantada novamente. Todos os dias eu penso nisso, todos os dias eu paro para refletir sobre isso. E eu vejo que Deus, ele não desiste de mim. Quantas às vezes eu erro, quantas às vezes eu penso em parar, eu penso em desistir, às vezes até eu já desisti, mas Deus está falando: eu não desisti de você não. Eu não deixei as promessas de lado não. Está sofrendo, mas eu estou aqui, está doendo, mas eu estou aqui. Eu sou o bálsamo que é passado sobre as feridas, eu curo qualquer ferida. Não importa se a sua alma está cansada, se você está abatido, ele não desiste de você. E eu quero repetir de novo esse versículo, que os sofrimentos presentes não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Deus, quando ele te chamou, quando ele te limpou do pecado do mundo, quando ele te trouxe aqui para dentro, ele está te preparando para revelar uma glória nova sobre a sua vida. Ele está te preparando para viver algo extraordinário. E o tempo, ele faz muitos desistirem, mas não tenha medo do tempo, porque o tempo de Deus, ele é precioso, e ele não te mata, mas ele te prepara para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. É difícil esperar o tempo de Deus, é difícil, irmãos. Vocês acham que eu nunca ouvi? Você vai pregar, Deus vai te usar, isso, eu sempre ouvi. Mas eu tive que entender que não é no meu tempo. Eu tive que entender que Deus estava me preparando, Deus está me preparando. Eu digo que eu sou como uma formiguinha, eu estou dando passinhos de formiguinha. Estou caminhando, aprendendo a caminhar todos os dias, porque pregar a palavra exige da gente, exige entrega, exige renúncia, e não é fácil. Todo dia tem adversidade, todo dia tem aflição. Eu tenho 21 anos de idade, e eu vou comentar mais uma vez sobre o meu testemunho. Há alguns anos atrás eu me desviei dos caminhos do Senhor, e eu vivi muitas coisas no mundo. E você, mãe, que às vezes tem um filho, seu filho não é crente hoje, mas continue orando, porque Deus vai alcançar ele. A oração da minha mãe me alcançou, e todas as vezes que eu falo dessa oração, isso toca a minha alma de uma maneira muito especial. Eu não queria saber de Deus, não queria saber de igreja, eu tinha saído dos caminhos do Senhor, e comecei a viver muitas propostas lá de fora, muitas propostas. E eu não queria saber de igreja. Tinha dias que eu vinha para a igreja com a minha mãe, ela já tinha retornado para os caminhos do Senhor. E logo após daqui eu ia para uma festa no mundo. E um dia minha mãe me disse uma palavra: você vai para a festa,
Mas quando você passar do portão para dentro, o Espírito Santo de Deus vai ficar do lado de fora. Se você tomar um tiro lá dentro, você pode ter certeza, você vai para o inferno. Mas você vai, pode ir. E não tenha medo de dizer palavras duras para os seus filhos. Palavras que você fala, um pai fala para a gente, ela surte efeito. E ela é guardada na tábua do nosso coração. E eu fui para muitas festas e eu me embebedei por muitas vezes. E eu vivenciei muitas coisas e eu fiz muitas coisas. Mas como eu disse, o amor de Deus, ele me alcançou. E não por minha vontade, mas pela vontade da minha mãe, que orou todos os dias, sem parar, sem cessar. Um dia ela disse que se ajoelhou ali na congregação do setor Boa Vista para orar, e Deus disse para ela: não ore mais, faça a minha obra e eu farei o desejo do seu coração. E dentro de mim as coisas começaram a mudar. Quando eu, de certa forma, comecei a me firmar nos caminhos do Senhor, veio esse desejo no meu coração de pregar a palavra. Até então eu só cantava, eu fui de outro ministério, e nesse ministério eu só louvava, eu nunca tinha ministrado. Mas veio esse desejo no meu coração, e quando esse desejo veio, eu me lembro de muitas vezes eu sentada, escrevendo esboços de palavra. E Deus nunca me deixou usar nenhum dos esboços. Eu tenho tudo escrito, irmãos, mas eu nunca usei um dos esboços que eu ministro. Nenhum. Porque Deus não me chamou para ficar presa no papel. Deus me chamou para deixar Ele me usar da maneira dele. Todas as vezes que eu tentava usar o papel voava, a Bíblia fechava e nunca dava certo. Porque Deus queria que eu deixasse Ele me direcionar. Mas não foi fácil. E eu disse um dia lá em Mineiros, nunca vou me esquecer daquele retiro. Aquele retiro, ele mudou a minha vida. Retiro a chama. Eu disse que para cair é muito fácil, mas para ficar de pé é muito difícil. Quando você presencia coisas no mundo, é muito difícil ficar de pé. Quando você vive os prazeres momentâneos e essa alegria momentânea que o mundo dá, é muito difícil. Mas quando você entende que a alegria que dura para sempre está aqui dentro, a sua vida ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Não foi fácil, mas eu estou aqui. Não foi fácil, mas eu estou caminhando, eu estou vencendo. Pode ter dias que eu vou pensar em desistir, mas eu vou lembrar que Ele não desiste de mim se eu não desistir dEle. Não foi fácil, mas eu estou aqui. E hoje eu entendo com essa palavra que nenhum sofrimento que eu passe pode ser comparado com a glória de Deus a ser revelada, com a presença de Deus. Tem um versículo que eu ministrei, eu não me recordo muito bem dele, mas ele fala: se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu parando aqui nesse momento e pensando das vezes que eu pensei em desistir, eu fico pensando como seria da minha vida se não tivesse a presença de Deus. Como seria eu sem Deus? Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus, vamos falar, eu sou um saco vazio que não é capaz de ficar de pé. Mas com Deus eu venço o inimigo da minha alma todos os dias. Vença o inimigo da sua alma. Vença as tristezas, vença as aflições, vença as frustrações. Vença todos os dias, porque a graça de Deus, ela te sustenta. O poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E você vai vencer no nome de Jesus. Não importa o que você está sofrendo, não importa o que você tem vivido. O poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 13, eu tenho que correr para a gente finalizar. A parte A do versículo vai dizer: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes do sofrimento de Cristo. Não adianta nada você tentar viver essa vidinha lá fora. Se você não participar do sofrimento de Cristo, você não vai alcançar o céu. Se você não participar da calúnia, da provação, se você não vencer aqui,
você não vai alcançar o céu. Você precisa entender que vai ter dias que vai precisar de chorar. Vai ter dias que o ralado da sua alma, ele vai doer, ele vai arder. Vai ser como o metiolate de antigamente, vai doer. Mas Deus, Ele vai passar o bálsamo nas suas feridas. Ele vai invadir a sua alma. E quando você menos esperar, como aquele hino, que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria ela vai chegar na sua casa. A alegria ela vai chegar na sua vida. Lá na carta também de Mateus, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 11 e 12 vai dizer: Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos insultarem, vos perseguirem e falsamente disserem palavras contra vós, por minha causa. Alegrei-vos e sejamos imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu. Não pensa que o que você está vivendo hoje, alguém na Bíblia já não viveu. Porque o livro que pode sarar a sua alma é esse. Qualquer aflição que você estiver passando, você pesquisa nesse livro aqui, você vai encontrar a resposta. Ei, eu estou sofrendo disso. Não, mas o profeta tal sofreu disso. Ei, eu estou chorando por isso, mas alguém antes de mim chorou por isso também. Você está sofrendo hoje, mas Jesus, Ele carregou a cruz por você. Ele foi chicoteado por você. Ele foi humilhado por você. O amigo dele vendeu ele. Os discípulos dele rejeitou ele, negou ele. Ei, tudo que você está passando, Jesus passou. Viva se espelhando em Jesus, porque tudo que nós estamos vivendo, Jesus um dia viveu por nós. Jesus um dia teve que passar por nós. Ele foi pregado, e na cruz, mesmo na cruz, com todo o sofrimento, ofereceram vinagre para ele numa esponja. Falavam para ele: desce da cruz, você não é o rei? Você não é o filho de Deus? Desce da cruz, salva-te. Mas um pecador ao lado dele reconheceu que ele merecia estar ali, o pecador merecia estar ali, mas Jesus não merecia. E Jesus, Ele é tão maravilhoso que em meio a tanta multidão, Ele não deixou seu coração se endurecer. Mas quando aquele homem reconheceu que ele era o Filho de Deus, e que ele não merecia estar ali, porque ele não tinha pecado, Ele falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O homem fala: lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele se negou tudo o que todos estavam dizendo. Ele não deixou que aquilo contaminasse o seu coração. Mas ao invés disso, ele teve misericórdia daquele homem. E ele salvou a alma daquele homem, ele levou. Então nessa noite, para a gente finalizar, guarde essa palavra no seu coração. Que o sofrimento que você tem vivido hoje não se compara com a glória de Deus que há de ser revelada sobre nós. Deus tem bênção para nossas vidas, mas é necessário passar o processo. Uma frase que eu digo, vocês guardem isso, quando vocês me verem, vocês vão lembrar. Quem passa pelo processo chega onde ninguém conseguiu chegar. Tem que passar pelo processo. Vamos ficar de pé? Você que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, que quer deixar Deus revelar a glória dele sobre a sua vida de uma maneira extraordinária, e quer reconciliar, quer aceitar Jesus, levanta a sua mão ou vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Lembra que o sofrimento que você está passando não se compara com a glória que há de ser revelada sobre nós, sobre a sua vida. Jesus te ama, e por você Ele sofreu, hoje você está sofrendo, mas um dia Jesus teve que sofrer por nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você pode dar glória a Deus, irmão? Jesus está salvando nessa noite. Ei, não é eu que convenço, não, é Ele. É
Ele que convence, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que convence, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus, santo, santo, santo. Mais alguém nessa noite? Você que quer reconciliar, você está afastado, mas você ouviu essa palavra e essa palavra alcançou o seu coração? Não tem? Estendam as mãos aqui para frente, irmãos, vamos orar por eles, pela vida deles.